Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 47 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar os efeitos das mudanças nas taxas cambiais na contabilização aí das empresas. Lembro que temos um pronunciamento contábil específico para isso, que é o CPC2. O CPC2 tem um nome grande, que são os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Então, o exercício que nós vamos resolver hoje é um maquinário que foi comprado no exterior, foi comprado de uma empresa americana e deve ser contabilizado no Brasil, só que essa compra foi a prazo, foi uma questão que caiu no exame de suficiência 2021.1, tá certo? E é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Antes de eu mostrar a questão para vocês, eu gostaria de falar de alguns conceitos básicos desse CPC. Primeiro é a variação cambial. Quando estamos falando de variação cambial, é a troca, que foi realizada entre duas moedas a diferentes taxas de câmbio. Então você está trocando uma moeda brasileira com a moeda americana, tem uma taxa de câmbio diferente entre elas. E essa taxa de câmbio nada mais é do que a relação de troca entre essas moedas. Então, quando estamos falando de variação cambial, é essa diferença entre uma moeda e outra. Um outro conceito bastante interessante que cai em diversas questões também, principalmente as teóricas, quando cai, essa foi de contabilização que nós vamos resolver, é sobre a questão da moeda funcional. Não esqueça que moeda funcional é onde, é aquela moeda onde que a entidade opera, onde que a empresa opera. Então, quando eles utilizar a expressão moeda funcional, uma empresa no Brasil, a moeda funcional dela é o real brasileiro, tá? É onde ela opera. Aí depois tem uns outros conceitos de grupo econômico, itens monetários, que se você ler o CPC 26, você vai conseguir aprofundar nesse assunto, mas que eu creio que para o exame de suficiência, essa contabilização, variação cambial, taxa de câmbio e moeda funcional, se cai alguma teórica, eu acredito que vai ajudar muito, tá? Então tá aqui, o CPC, mostrando para vocês o CPC, olha só, que é os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis, tá? Você tem que fazer o CPC, eu sugiro, que você leia o CPC, assim como eu faço nas outras aulas, para você ter um melhor resultado no seu exame e também na questão profissional. Mas a questão é essa aqui. A questão é essa. O que acontece? Uma empresa brasileira, em abril de 2020, veja só, em abril, ela importou um maquinário de uma empresa americana no valor de $100 mil. Esse maquinário foi instalado e ficou pronto para operar no mesmo mês, em abril. Só que foi pago, E nessa condição, quando foi efetuada a compra, o dólar estava 1 para 3,30. Então, na verdade, aqui ele fala que em condições negociais ficou estabelecido que o pagamento seria a prazo e que você pagaria em maio. Então, você deve para fornecedores, para esse fornecedor, $100 mil. $100 mil, tá? $100 mil, tá aqui. $100 mil. Há uma taxa de 3,30 que foi a compra que você realizou, 3,3098. Então, trazendo essa conversão aqui para o Brasil, vai dar 330.980. Guarda esse número aí, 330.980. Então, a compra registrada aqui no Brasil seria de 330.980. Porém, quando foi efetuar o pagamento, lá em maio, verificou que o dólar já não estava 1 para 3,30, estava 1 para 3,54. E que a empresa estava isenta do pagamento de OF. Quando ele fala que está isento do pagamento de OF, é que tirar uma contabilização aqui e deixar mais fácil a questão para você. Considerando as informações disponibilizadas anteriormente, assinale
o lançamento a ser efetuado em virtude do efetivo pagamento do fornecedor estrangeiro. Olha, o que foi pago para o fornecedor financeiro? Na verdade, o valor da sua aquisição aqui foi 330.980, tá correto? Porém, você pagou R$1 para 35418. Então, aquela dívida lá que você tinha de 100 mil, você teve que pagar a 354.180. 354.180. Só que esse valor aqui, só corrigindo aqui, eu tinha colocado a vírgula no lugar certo, agora eu vou colocar certo aqui. 100 mil vezes 3,5418, que dá os 354.180. Tá? Mas o que acontece? Você tem uma certeza aqui, que seu crédito em bancos foi de 354 mil. Por quê? Você pagou uma dívida que você tinha, 354.118. Esse foi o valor que saiu do caixa. Por quê? Você pagou uma dívida de 100 mil dólares, que cada dólar, a cotação era 3,5418. Então, o que saiu do caixa foi 354.180. Então, aqui, de cara, você teria condições de eliminar a letra C e a letra D. Tá? Por quê? Porque você sabe que você pagou 354 aqui, crédito em banco, ou seja, deu saída, né, um lançamento a crédito numa conta do ativo, há uma redução dessa conta de 354 mil. Porém, o que acontece? Tá vendo que fornecedor estrangeiro aqui, tá vendo que ele recebeu só 54 mil? Não, o que acontece? Você pagou seu fornecedor o que você devia para ele, ou seja, você vai fazer um lançamento a débito em fornecedores, vou colocar aqui a débito, porque um lançamento a débito numa conta do passivo vai reduzir o valor dessa conta em fornecedores do valor que você deve para ele. Quanto que você deve para ele? 330.980, que foi o valor acordado nas condições negociais, tá? E o outro débito, tá? É variações cambiais, conta de resultado da diferença, né? Então, você tinha uma dívida de 330.980 e você pagou 354.180. Então, essa diferença aqui, de 23.200 do valor que você tinha a pagar e do que você pagou é referente a variações cambiais, 23.200. Então, essa diferença aqui, por isso que ele fala aqui, débito fornecedor estrangeiro, ok, é o valor que você está devendo para fornecedores, 330, porque foi a condição que você acertou com ele. Aí você tem um outro débito em variações cambiais, que é uma conta de resultado, que é a diferença entre o valor do acordo mais o que você pagou, e no final saiu do banco 354.180, tá? Então, se a questão for a respeito de contabilização, você contabiliza o valor que você deve para os fornecedores e o valor que você pagar mais variações cambiais, tá? Lembrando que os conceitos de variação cambial, que é a relação, né, de troca entre duas moedas a uma taxa de câmbio, e a taxa de câmbio, né, é o que você tem aí na relação entre duas moedas, e que moeda funcional é onde que a empresa opera, tá certo? Então, espero ter contribuído com essa questão de contabilização sobre variações cambiais. Meu nome é Ricardo Neves e até os próximos vídeos.